muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso Agroband. Isso aqui na Band, nos canais AgroMais e Terra Viva. A guerra em importantes regiões produtoras e exportadoras do mundo tem causado impactos que vão muito além do campo. E um deles já preocupa o agronegócio brasileiro, o armazenamento de grãos. Esse é um assunto que a gente bate sempre aqui nessa tecla, né? Porque com safras cada vez maiores e desafios logísticos intensificados pelo cenário internacional, produtores, indústrias enfrentam gargalos que podem comprometer a competitividade do setor. E para falar sobre esse tema, recebemos o Edival Portillo, que é presidente da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, a ADIAL. Ele que já está aqui ao vivo com a gente. Edival, bom dia, bem-vindo. É assim que se pronuncia seu nome? Isso mesmo, Carol. Bom dia, Sebastião, a todos os que estão nos ouvindo e assistindo aí no Agroband. Um prazer estar aqui. Bom dia, Edival. O prazer é todo nosso. Obrigado por aceitar o nosso convite, então, né? Bom, Edival, me diga uma coisa. A gente já tem um déficit de armazenamento aqui no Brasil, né? Produz-se mais do que capacidade para armazenar. Com o conflito agora, essa situação, então, é especialmente mais agravada, não é? Sem dúvida alguma, Sebastião, nós estamos num momento realmente complexo, né? Sob o ponto de vista que a próxima safra de verão já está próximo, né? Para a gente conseguir comprar os suprimentos, né? Os fertilizantes, que no Brasil praticamente 90% do fertilizante é importado, e os volumes são grandes e boa parte dessa produção é feita naquela região do conflito que está ocorrendo hoje. Quem sabe quando isso vai terminar e as consequências pós, né, o término dessa guerra, quanto tempo vai permitir a produção adequada, né, escala desses fertilizantes. E demonstra, né, que o Brasil precisa observar a cada Mariângela, que mais há 30 anos já vem desenvolvendo alternativas de bioinsumos, né, biodefensivos, biofertilizantes, é o caminho que o Brasil precisa seguir para que a gente fique cada vez mais independente. Mas não dá para mudar a chave da noite para o dia, então a preocupação é muito grande. Ô Edival, e hoje o que mais preocupa o setor? Seria aí a falta de estrutura, o aumento da produção ou as dificuldades logísticas? Olha, o Brasil tem alguns fatores que nos preocupam bastante, né? A instabilidade interna também. Nossa altíssima taxa de juros que não nos permite investimentos adequados. As feiras e eventos aí do agronegócio brasileiro estão vendendo em máquinas agrícolas aí metade do que se vendeu ano passado. Então, isso vai dar um gap aí, um hiato, com certeza, que vai impactar lá na frente. A questão da discussão de jornada de trabalho no momento pré-eleitoral, a questão também da discussão de uma tabela de frete, né, que fixa preços de frete, ou seja, uma ingerência pública, ingerência de governo em cima do mercado, né? Então, isso tudo complica, preocupa, porque encarece custos no momento que a gente está num viés de faltar, né, os fertilizantes que são principalmente por solo de ser essenciais para uma produtividade, uma produção adequada de alimentos. Ora, Edival, não é de hoje, né, que a gente discute essa questão do déficit de armazenagem, né? Todo ano a mesma situação, a gente se vê nessas regiões, polos de produção como Goiás, Mato Grosso, os bags que ajudam também a armazenar. Mas o que se tem feito nesse tempo todo, as instituições inclusive, porque a guerra agora torna um alerta ainda maior, né? Os conflitos já desde a Ucrânia e Rússia. Mas e aí, durante todos os anos, eu lembro, olha, tem uns 10 pelo menos que eu ouço falar sobre isso. O que a gente tem melhorado nesse sentido? O que tem feito? O que tem acontecido? Olha, o que tem ocorrido na prática é que as esmagadoras, as indústrias instaladas no Brasil, as indústrias brasileiras, das agroindústrias, têm realizado os investimentos para que ela tenha o seu incremento de produção industrial, de biocombustíveis, de farelos, de alimentos, ela regule o seu próprio estoque.
Veja bem que com a taxa de juros dessa, Sebastião, manter um estoque alto para todo mês você fazer um consumo no seu parque industrial é muito caro, mas é necessário que se faça também, além disso, o capital de giro para manter esse grão armazenado, esses grãos armazenados, você precisa também fazer investimentos para armazená-los, né? O Brasil, colhendo quase 180 milhões de toneladas de soja, por exemplo, esmagou o ano passado 80 milhões de toneladas, ou seja, 100 milhões de toneladas em 2, 3 meses foram embarcadas via caminhões, trens e também nos navios, né? Isso exportado sem agregação de matéria, sem agregação de valor, exportado para países, principalmente a China, agregar valor lá. Ou seja, o que nós precisamos é ter políticas estratégicas, se a longo prazo, para as agroindústrias, para as cooperativas agrícolas, para que elas possam armazenar ao máximo, o médio, pequeno produtor ter o próprio armazenamento é quase impossível, porque é uma opção, é um outro negócio, necessita, como eu disse, muito capital de giro, e esse produtor não pode fazer isso. Grandes produtores, sim, esses até já têm uma governança, né, dos seus negócios muito mais atualizada e assim muito melhor preparados. Mas o que a gente precisa realmente é investimento em infraestrutura, nas ferrovias, na questão de armazenamento. Veja bem que Santos, Paranaguá e vários outros portos já estão totalmente lotados, com pouca condição de exportar. E vem aí alguns portos privados, né, como o Porto do Açu, que tem feito um bom trabalho, Porto de Suape, vai estar muito deslocado aqui do nosso centro-oeste, mas que não tem um atraso no embarque, o demurrage, e pode chegar a $35 mil por um dia de parado. Então, tudo isso encarece. Você já ouve isso há 10 anos, há 15 anos, mas é isso que, infelizmente, ainda ocorre no Brasil. Aí nós temos muita produção. Veja bem, Goiás. Há 10 anos atrás, nós produzíamos em torno de 18 milhões de toneladas de grãos. Há 5 anos, 25. Ano passado, 37 milhões de toneladas. Então, é um crescimento rápido. Nós estamos avançando para a agricultura sobre as pastagens, né? E as pastagens degradadas, é muito bom para a sequência de carbono, é muito bom para o aumento de produção e produtividade, mas nós precisamos de dar muita atenção e fazer muito investimento na infraestrutura, sem dúvida alguma. Edival, e só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que tipo de investimento ou política pública seria essencial agora para evitar prejuízos maiores ao produtor e também à indústria? Imediatamente, o governo ia aumentar os volumes, né, de biodiesel na mistura do diesel. E também, veja bem que a safra a segunda safra está nós estamos no meio da segunda safra e já precisamos de insumos que não estão tão disponíveis quanto da guerra. E o que a gente precisa é agregar valor nessa produção e desmistificar para o mundo que o nosso biocombustível ele atrapalha, pelo contrário. Por exemplo, no biodiesel, que é feito basicamente, na sua maioria, por óleo de soja, o que limita o esmagamento de soja no Brasil não é falta de parque industrial, é o que fazer com o óleo decorrente do esmagamento. E o biodiesel é uma excelente saída, porque além de dar emprego, de valor no produto nacional, ele mitiga as mudanças climáticas, descarbonização do consumo de diesel. E essa independência, a gente tem condições de avançar muito da aquisição, né, da importação de diesel, por exemplo, de outros países. Então, imediatamente para o governo, nós vemos que o governo precisa aumentar o percentual dessas misturas de biocombustíveis e também trabalhar em acordos bilaterais para o fornecimento dos insumos, basicamente o N, o P e o K, né, que são os volumes de fertilizantes necessários para um bom cultivo. Tá certo. Edival, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui conosco. A gente teve alguns probleminhas técnicos aí por conta da internet, mas deu para entender o recado, né? Esse alerta da necessidade de mais investimentos em armazenagem aqui no país. A gente está aí
saindo de uma colheita de soja, em que isso vai se agravar cada vez mais. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Volte sempre para a gente conversar mais, né? É